Olá pessoal, bom dia a todos. Eu terminei, na verdade estou terminando já finalmente um estudo aqui, um material para enviar para algumas pessoas. E fui dar a última revisão e li a Bíblia aqui, descobri algo assim muito importante e neste caso eu preciso compartilhar com todos vocês. Espero poder ajudá-los. Preste bem atenção. É muita coisa, é muita informação ruim que a gente recebe. É vírus, é fome, é gente batendo em gente, é gente roubando gente, é injustiça. Tira o teu foco dessas coisas e vamos olhar para Deus. E algo me chamou a atenção aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Eu vou compartilhar algumas coisas e eu acredito que vai ser muito importante para você. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, é o relato aonde Elias foi sustentado pelos corvos e depois pela viúva, por uma viúva. O interessante neste tempo de crise é o movimento de Deus na vida de Elias. Por quê? Porque eu vejo algumas pessoas que querem resultados diferentes com atitudes que não mudam. Querem conquistar coisas fazendo a mesma coisa. E eu vi nesse texto aqui duas coisas lindas de Deus. Preste bem atenção. É o capítulo 17 inteiro, o relato, vou ler apenas alguns versículos. Verso 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor. Você tem que estar firmado na palavra de Deus. Para de estar assistindo televisão, gente. Para de assistir essas coisas, é só tragédia. Veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Deixa eu baixar um pouco aqui. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Esquece televisão, esquece notícia ruim. Fica na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é assim: neste momento de crise, vai ali. Presta atenção, Deus está dizendo: vai ali. Lá, guarda essas palavras. Ali, lá, aqui, não. Ali, lá, aqui, não. Lá, ali, aqui, não. Presta atenção. Então Deus movimentando Elias. Vai ali, vai para lá. Quando ele estava naquele momento, sendo de Deus, por Deus, cuidado, bebendo água no tempo de seca, comendo pão e carne, 2 vezes ao dia, pela manhã e pela noite os corvos lhe traziam, chegou o momento que secou a fonte. Verso 7. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai. Olha Deus dizendo: vai. Ali significa agora sai daqui e vai para ali. Deus é um Deus de movimento. Você tem que entender que a crise existe, mas você, como crise, depende de você, de ficar parado ou se movimentar, de ficar em casa assistindo televisão e vendo tragédia, ou você acreditar na palavra de Deus e ser direcionado por ela. Aleluia. Vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. O termo não é que vai lá e passe, e habite. Se você for estudar casos de pessoas que se sobressaíram em tempo de crise, são pessoas que tiveram coragem de uma grande mudança, coragem de aceitar e enfrentar uma inovação.
Não disse vai e passe lá, vai e habite lá. Deus é um Deus de movimento. Vai para ali. Agora se a fonte secou, então vai para lá. Ah, mas ali agora secou, então vai para lá. É Deus te movimentando. E agora fica em casa assistindo televisão, com medo de sair de casa, com medo de trabalhar. Presta atenção. Então se levantou e foi. Chegou ali uma viúva, vocês conhecem o relato. Então, primeira coisa, Deus é um Deus de movimento. E você jamais vai sair dessa crise se você quiser resultados diferentes, se você estiver fazendo a mesma coisa. Se movimente. A segunda coisa, fique na palavra de Deus em vez de ficar assistindo televisão. E vendo reportagem e conversa com gente que só sabe falar de problema. Terceiro, verso 9, levanta-te e vai, significa, Deus está dizendo, se levanta. Gente, ficar dormindo até meio-dia, até 8 horas, cara, não funciona, gente. Acorda, se movimenta. Agora não adianta acordar e ficar parado, tem que se movimentar. Levanta-te e vai, verso 9. Não é só levantar, levanta e vai fazer alguma coisa. Não é só me dizer levantei, levanta e vai. Observe, no tempo de crise, pão, carne, fonte, bolo. E o interessante, quando ele chega na casa da viúva, agora ele é uma fonte de milagre. Ele descobre que ele tem uma unção, que ele tem uma bênção de Deus de fazer acontecer bolo. Elias descobriu no tempo de crise que ele tinha uma unção de fazer acontecer bolo. Como Jesus fez acontecer um bom vinho no tempo de crise, quando acabou o vinho. É porque no momento da crise Deus cuida, né? Os corvos traziam pão e carne, mas depois Deus falou, olha, cuidei de você no começo da crise, agora os corvos acabou, você agora tem que ser a fonte de milagre. Ontem foi um dia muito lindo para mim, porque a minha irmã mora em Maceió, ela me chama de mano. Eu falando, tentando falar com ela, depois ela me retorna e fala, mano, eu tô na correria. Por quê? A minha irmã foi demitida há um mês atrás e ela é uma excelente profissional, muito boa. E ela ficou em casa, só que ela ficou em casa, olhou para alguns produtos dela que estava parado e o talento que Deus deu para ela, inclusive ela estudou também para isso, ela é formada, ela começou a fabricar os produtos dela, voltar o que ela fazia antes. Gente, ontem ela falou, mano, eu não te atendi porque eu estou na correria. Eu liguei para um cliente daqui, para um amigo dali, fui ligando, mano, é tanto pedido que eu estou na correria. Olha que bênção, gente, no momento de crise, minha irmã reacendeu dela, reanimou nela o lado empreendedor. Mano, eu estou na correria entregando. Aí ela já pegou o meu irmão lá, que tem carro, para fazer as entregas para ela. Pra você ter ideia, ela não mora com a minha mãe, ela mora sozinha com a filha dela. Ela falou, mano, eu vou de pé para casa da manhinha para economizar o dinheiro do Uber, porque cada dinheiro que eu economizar é uma matéria-prima que eu compro. Gente, olha que coisa linda, ontem era 10 horas da noite e minha irmã estava correndo fazendo entrega. No tempo de crise, todo mundo, muita gente reclamando e ela trabalhando. Gente, sabe o que é isso? Você não pode ter resultados diferentes se você faz a mesma coisa. Deus fez com Elias e está fazendo com você. Vai para lá. Ah, mas agora ele fechou a porta. Agora... Tenta outra coisa, vai ali. Se movimenta. Quando, alguns dias atrás, o governo fechou muitos comércios aqui em São Paulo e no Brasil, o governo de São Paulo fechou as academias. Um amigo meu aqui, a academia dele estava fechada. Só que antes dela fechar, era véspera da Páscoa, junto com o pai dele e com a esposa dele, tiveram a ideia de fazer ovos de Páscoa, porque lá tem uma lanchonete na academia. Fizeram o experimento de um ovo de Páscoa, porque estava para chegar a Páscoa, e o negócio ficou bacana. Muito bom. Presta atenção. A minha esposa, inclusive, trouxe um pedaço para mim, e eu comi, pense num chocolate top, original, coisa linda. Falei, meu, esse cara agora vai arrebentar, porque a academia está fechada, ele tem que pagar funcionários, então o que vai salvar um pouco ele são
os deliveries, as vendas dos ovos de Páscoa, que eles já estavam vendendo quando a academia estava quase fechando, segundo aquela ordem do governo. Sabe o que esse cara fez? Gente, eu falei para minha esposa, esse cara vai salvar a folha de pagamento dele, no mínimo de uns 2 funcionários. Pagar uma conta de água, a conta de luz da academia. Ele me compra 50 embalagens apenas de ovo de Páscoa. 50. Uma academia de 500 alunos, mais de 500 alunos. O cara compra 50 embalagens e faz somente 50 ovos de Páscoa. E dos 50 só vendeu 49 porque uma embalagem parece que veio com defeito. Eu não acreditei naquilo. Depois eu conversando com eles em um momento, eu falei, se vocês tivessem pelo menos dobrado para mais 50, vendido 100, vocês tinham pelo menos pago um funcionário. O mês de um funcionário que vocês tinham que pagar com a academia, com o ambiente fechado. Deixa eu falar um negócio para você. Quando Deus te der uma ideia, quando Deus abrir a porta para você, a pequena fé neste momento não resolve. Quando Deus abrir uma grande porta para você, a pequena fé neste critério não resolve. Não adianta Deus abrir uma grande porta para você se livrar da crise, resolver uma questão durante a crise e você não investir tudo que você tem, não acreditar em Deus. Em 2º livro de Reis, a Bíblia diz que o profeta chegou para um rei e disse, abre a janela, abriu, pegue as flechas e lance. O cara pegou a flecha, 1, 2, 3 e jogou no chão as outras. O rei disse, e aí? Não, tá bom. Só porque você só lançou 3 flechas, você só irá vencer os inimigos, os sírios, 3 vezes. Você deveria ter lançado mais flechas. Deus vai te movimentar. Para lá, para cá, Ele vai te dar ideias. Acorda cedo, não adianta só levantar, tem que levantar e sair. 3º, investe tudo que você tem. Tudo. Porque tudo que você tem, com a grande porta que Deus abriu, você vai conseguir sair ileso nessa crise. Deus abençoe. Um abraço a todos.